Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e com a nossa série de vídeos sobre os princípios constitucionais do processo penal brasileiro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o princípio do devido processo legal, um princípio extremamente importante e muitas vezes negligenciado nos manuais de processo penal. Então já deixa seu joinha, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. O princípio constitucional do devido processo legal está previsto na nossa Constituição da República, no artigo 5º, inciso 54, que diz que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Basicamente o que esse artigo está dizendo é que todo mundo tem direito a um julgamento. Mas não qualquer julgamento, não um julgamento improvisado, que se invente as regras na hora, que se invente quem vai falar primeiro na hora, que se invente quem vai acusar na hora. Não. Um julgamento em que as regras do jogo estejam previstas na lei. Não é o devido processo simplesmente, é o devido processo legal, o devido processo que a lei prevê para aquela situação. E isso é extremamente importante, porque o princípio do devido processo legal no direito processual, ele equivale ao princípio da legalidade no direito penal. Vocês devem se lembrar lá do vídeo do princípio da legalidade, quando eu disse que não haverá crime nem pena sem uma lei anterior definindo essa conduta proibida. Mas não basta que nós definamos qual a conduta está proibida. É preciso também que nós definamos como será realizado o julgamento para saber se aquele indivíduo de fato praticou ou não aquela conduta proibida. E essas regras de definição de como se fará esse julgamento é justamente o devido processo legal. Qual o rito, não é? Quem falará na acusação, quem falará na defesa, quem julgará aquele indivíduo, quem tem a possibilidade de recorrer, para quem é feito esse recurso, quem dá a palavra final sobre aquele caso. Então todas essas questões, elas precisam estar previstas numa lei previamente ao fato praticado, para que o réu não seja surpreendido com mudanças nas regras do jogo enquanto o processo está em andamento. Então é preciso que a lei defina de antemão quem julgará aquele réu. Se não o juiz específico que julgará, porque isso, com a sociedade complexa em que nós vivemos, seria inviável, mas pelo menos o juízo onde ele será julgado. Se ele praticou o crime em Belo Horizonte, ele vai ser julgado, em princípio, em Belo Horizonte, pelo juiz de Belo Horizonte. Claro que a comarca de Belo Horizonte tem vários juízes e será preciso definir por meio de um sorteio qual dos juízes criminais de Belo Horizonte que irá julgá-lo. Mas ele já tem antes as regras que vão definir como que será feita essa escolha desse juiz. Em primeiro lugar, pela comarca onde ele praticou o crime e, em segundo lugar, por um sorteio dentre os juízes criminais ativos para o julgamento daquele caso. Então veja, a definição do juiz não pode ser um ato arbitrário de um desembargador que indicasse, por exemplo, um juiz para julgar aquele indivíduo concreto, porque isso permitiria que se escolhesse um juiz mais rigoroso ou um juiz mais condescendente de acordo com o freguês, de acordo com o réu. Então, o devido processo legal, ele impede justamente isso por meio do princípio que nós ainda vamos falar depois, que é o princípio do juiz natural, em que se define de antemão as regras da escolha de qual será o juiz concreto que irá julgar aquele caso. Escolha essa que deve ser feita da forma mais imparcial, menos subjetiva possível, daí porque as regras são bastante objetivas para a determinação de quem é aquele juiz. Mas não basta estabelecermos os critérios para definir quem será o juiz que julgará a causa. É preciso também estabelecermos como será esse julgamento, qual rito será seguido, quanto tempo terá a acusação para apresentar seus argumentos, quanto tempo terá a defesa para apresentar seus argumentos, quem falará antes, haverá a possibilidade de perícia. Quais as regras do jogo? É isso, em resumo, isso é o devido processo legal. Nós precisamos saber de antemão quais são as regras do jogo, quais são as regras do julgamento, para que só assim o julgamento possa ser realizado de uma forma honesta e possibilite ao réu chances reais de defesa.
Então nós podemos pensar que o devido processo legal nada mais é do que a definição das regras do jogo, o que, obviamente, para funcionar bem, precisa ser feito antes do jogo começar a ser jogado. Imagine uma final de um campeonato de futebol que a regra diga que, caso a partida fique empatada no tempo regulamentar, ela irá para uma prorrogação. E caso persista um empate na prorrogação, o campeonato será definido pelo saldo de gols daquele time que teve o melhor aproveitamento durante todo o campeonato. Veja que nós teríamos então uma regra bastante clara e que obviamente teria que ser criada antes do jogo. Imagine agora que o árbitro, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, chame os dois times, vire para eles e diga: olha aí, gente, a FIFA baixou uma nova regra. Em vez de nós termos uma prorrogação, o saldo de gols já será aplicado logo após os 90 minutos de jogo. É óbvio que numa situação como essa, aquele time que já sabe que tem o menor saldo de gols ficará indignado, porque ele sabia que ele tinha os 90 minutos mais a prorrogação para tentar evitar que o campeonato fosse definido pelo saldo de gols, que seria um critério desfavorável a ele. Então é óbvio que esse time vai reclamar e muito e com toda razão de que a regra do campeonato foi alterada no meio do jogo, o que é extremamente prejudicial a ele e extremamente favorável àquele time que já tinha um maior saldo de gols. Me parece muito claro, então, me parece muito intuitivo que nós só podemos mudar as regras de um campeonato de futebol de um ano para o outro. A gente precisa esperar o campeonato acabar e aí a gente altera as regras e no próximo campeonato vão valer as novas regras. Isso me parece bastante óbvio e acho que a maioria de vocês vai concordar com essa premissa. Aliás, se algum de vocês discordar disso, deixa aqui na caixa de comentários as suas razões, porque eu fico até curioso de saber de alguém que possa achar que não deva ser assim. Então deixa aqui nos comentários pra gente ver aí seus argumentos. Mas eu acredito que, em princípio, todo mundo vai concordar com essa premissa de que eu só posso mudar as regras de um campeonato de futebol depois que esse campeonato acaba para valer para o próximo campeonato. E é claro que com muito maior razão isso deveria valer também para um processo criminal, em que o indivíduo pode acabar sendo preso. É bem razoável nós imaginarmos que as regras do jogo só possam ser alteradas para valer para aqueles indivíduos que ainda não praticaram um crime. Ou pelo menos para aqueles indivíduos que ainda não foram denunciados, que ainda não foram formalmente acusados. E aí sim, depois de iniciado o jogo processual, depois de iniciado o processo penal em si, as regras não poderiam ser mais mudadas até o julgamento definitivo com trânsito em julgado. Só que o nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 2º, prevê a possibilidade das mudanças das regras durante o jogo. Veja o que ele diz lá no artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo de validade, dos atos realizados sob vigência da lei anterior. Basicamente, o que o Código de Processo Penal está dizendo é que, se o Poder Legislativo alterar as regras processuais enquanto um processo criminal está em andamento, nós vamos aplicar a lei processual penal desde já, sem prejuízo, evidentemente, dos atos já praticados, de forma que eles vão valer. Então, se já foi realizado, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, essa oitiva continua valendo. Se já foi realizada uma perícia, essa perícia continua valendo. O grande problema é que, muitas vezes, a nova lei processual penal, ela vem para restringir direitos do réu, para restringir garantias de defesa do réu no processo penal. Eu vou dar um exemplo real para vocês entenderem bem isso, que foi a da Lei 11.689 de 2008, que acabou com o protesto por um novo júri, que era um recurso que existia. Se o sujeito fosse condenado a mais de 20 anos pelo júri, ele tinha direito a recorrer e pedir automaticamente um novo júri. A lei nova veio, extinguiu o protesto por um novo júri e surgiu então a dúvida se aqueles indivíduos que haviam praticado o crime antes do advento da nova lei teriam ou não direito a um recurso do protesto por um novo júri, caso fossem condenados a mais de 20 anos. O entendimento dominante pelo STJ e também pelo STF, até naquele caso famoso dos Nardones, foi que a nova lei que extinguiu o protesto por novo júri valeria para todo mundo desde já.
mesmo para aqueles que haviam praticado o crime antes da vigência da nova lei, não teriam então direito a se utilizarem do protesto por novo júri. Ou seja, alteraram as regras do jogo enquanto o jogo estava sendo jogado. Porque quando o indivíduo pratica o crime, ele deveria, em tese, ser julgado pela lei do dia do crime. Salvo, evidentemente, se a lei posterior fosse mais benéfica, trouxesse maiores garantias para o réu. Mas não é o caso dessa lei que extingue a possibilidade de um recurso. Se ela extinguiu um recurso, evidentemente, ela é mais restritiva ao réu. Ela restringiu uma garantia do réu. E ela não poderia, em princípio, ser aplicada para aqueles indivíduos cujo processo, ou seja, cujo jogo, já está em andamento. Aceitar que as regras processuais possam ser alteradas no curso do processo em prejuízo de uma garantia do réu é basicamente aceitar que as regras de um jogo de futebol possam ser alteradas durante o jogo em prejuízo de um dos times. Isso para mim é completamente sem sentido, é uma clara violação do devido processo legal. Não adianta nada você ter um devido processo legal previsto na lei se o Poder Legislativo pode alterá-lo ao seu bel prazer durante o curso do processo para prejudicar um réu. É difícil entender como que os tribunais brasileiros, como que os professores de processo penal brasileiros aceitam esse artigo 2º do Código de Processo Penal como constitucional. Para mim é uma clara violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, que diz lá com todas as letras que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O criminoso, quando pratica o crime, ele tem direito adquirido a ser julgado com todas as garantias processuais penais vigentes naquele momento da prática do crime. A lei nova não pode cercear essas garantias do réu, porque elas já são direitos adquiridos dele no momento em que pratica o crime. Infelizmente, porém, essa não é a posição da maioria dos tribunais e nem mesmo da maioria dos professores de processo penal, que entendem o artigo 2º plenamente válido, que em nada fere o direito adquirido e também não fere o devido processo legal. Para eles, então, o devido processo legal é simplesmente a existência de uma lei prevendo as regras. Mas uma lei que poderia ser mudada a qualquer momento, ao bel prazer do legislador e que já valeria desde já para os casos concretos em andamento. Ou seja, eles admitem que as regras do jogo podem ser mudadas durante o jogo em prejuízo claro e inequívoco de um dos jogadores. Bom, eu espero que no futuro a gente consiga mudar isso e que o devido processo legal passe a ser entendido como respeito das regras do jogo previamente fixadas e que não podem ser alteradas para cercear direitos do réu enquanto o jogo é jogado. Claro que se essas regras do jogo estender garantias para o réu, aí sim seria perfeitamente possível delas serem alteradas, pois afinal de contas todo o processo penal é construído para que o réu consiga ter chances e oportunidades de provar a sua inocência. E se, evidentemente, a lei nova ampliar essas condições para que o réu tenha a oportunidade de provar-se inocente, isso em nada prejudica o Estado, porque o Estado não tem interesse jurídico nenhum em condenar um inocente. Pelo contrário, todos os juízes, pelo menos os bem-intencionados, querem mais é que os réus tenham todas as possibilidades do mundo de provar a sua inocência e aí sim ele ser absolvido. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a refletirem sobre a importância do devido processo legal e mais, sobre a importância de que esse devido processo legal seja definido em lei previamente ao crime praticado. Se gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos dessa série e dos novos vídeos do canal de uma forma geral. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com os coleguinhas para que outras pessoas também possam ter acesso aos vídeos do nosso canal. Espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.